Bom dia, bem-vindos, aos que chegaram agora. Me apresentar aqui, como de costume, né? Sou o professor Newton Filho, responsável pela disciplina de ensino religioso. Aqui estamos transmitindo essa aula pelo Google Meet, né? Como aula remota da escola Luiz Nunes Direito, escola estadual aqui de Ananindeua. E também estou transmitindo ao vivo pelo meu Facebook particular, né? Não vou dar atenção para o pessoal do Facebook, vou dar atenção só para o pessoal que está aqui online no Google Meet, afinal, né, o foco da nossa aula, pessoal do nono ano. E como já foi dito, o nosso tema é o Shinto. Shinto, a religião nativa do Japão. Esse tema que foi trabalhado no início do ano, antes, né, de tudo isso que aconteceu, de tudo isso que está acontecendo, mudou a nossa realidade de vida, mas que é indispensável que seja trabalhado novamente, tá? Que seja retomado. Então, se alguns alunos lembram, se alguns alunos dominarem o assunto, melhor ainda, que nós poderemos trabalhar de forma mais aprofundada, tá? A qualquer momento vocês podem chamar aqui no chat, que eu vou responder, tá? Se tiver alguma dificuldade, pode me chamar no microfone também, que eu vou respondendo, mas eu vou dar um tempo no final para a gente fazer um debate, tá? Para a gente fazer uma sessão de perguntas, de comentários. Shinto, que significa caminho dos deuses, né? Curiosamente, é uma palavra de origem chinesa, né? Apesar de ser a religião nativa do Japão, a palavra de origem chinesa. Shen é espíritos, deuses, e To, caminho. Tá? O caso é que assim, o Shinto ele não tinha um nome. As religiões antigas elas não tinham um nome, certo? E aí você vai ver lá pelo século V, vai haver uma influência cultural da China sobre o Japão, onde vai chegar pela China no Japão religiões como o budismo, o confucionismo, né, o confucionismo que está mais para uma filosofia, e outros elementos culturais, como o karatê, por exemplo, né, ele vem da China para o Japão. E aí, com essa chegada desses elementos culturais, você vai ver a necessidade dos japoneses de dar um nome para aquela sua cultura que eles já tinham, né? Aquela cultura religiosa. Porque o budismo era muito diferente do Shinto, certo? E aí vai se dar esse nome, né? Shinto. Mas, assim, é importante dizer, desde o início, o Shinto e o budismo, eles conviviam muito bem juntos. Na verdade, até hoje eles se completam, né? Lá no Japão, entendeu? E vai haver um período aí em que o budismo vai ser proibido e tudo mais, mas era uma questão mais política. Se der tempo, a gente fala sobre isso. Então, vamos lá. Primeiro, alguns termos técnicos. Não sei se vocês já receberam a apostila, mas eu vou compartilhar todo esse material, viu? Essa aula vai ficar disponível para vocês. De repente, alguém tem algum problema de conexão, não consegue assistir, né? Alguém perdeu a aula, vai poder assistir depois. E vai ficar também disponível esse material. A escola vai entregar, já estão trabalhando nisso na impressão, mas vai ficar disponível online também. Termos técnicos, né? Politeísmo, a crença na existência de vários deuses.
Então, o Shinto ele é uma religião politeísta. Existe um grande debate hoje, muitas controvérsias envolvendo essa questão politeísmo, porque há uma tendência das religiões de se declararem monoteístas, né, por um status social, né? Vocês que estão no 9º ano vão compreender melhor isso, né? Então, você tem uma religião que é dominante, digamos, no mundo, que é o cristianismo, e em outras partes do mundo, né, o islamismo, que são as duas maiores religiões do mundo. E são duas religiões monoteístas. Então, a tendência das outras religiões é se declararem monoteístas. Porque, assim, apesar de ter vários deuses, você vai encontrar um Deus supremo, né? Um Deus supremo. Aí vamos dizer, não, nós somos monoteístas. Mas se a gente for ver por esse lado, não vai existir religiões politeístas, porque todas as religiões vão ter um Deus primordial, vão ter um Deus supremo. Eu ainda não encontrei uma que não tenha. Tá? Eu achava que o shintoísmo não tinha, mas aí tem também uma ideia de Deus supremo. Tá? Existem religiões sem Deus, né? Mas aí já é outro caso. Tá? Então, o shintoísmo ele é politeísta, ele acredita em vários deuses. Tá? São deuses incontáveis. Existe Deus para tudo no shintoísmo. E esses deuses são chamados de kami. Tá? Às vezes a gente fala kamish, né? Que é uma tendência nossa, mas a palavra kami já é singular e plural. Tá? Então, os kami são os deuses do shintoísmo. Muitas vezes eles são chamados de espíritos também, tá? Mas é uma questão de tradução. Quando a gente fala de uma religião, de uma cultura, onde a língua é muito diferente, onde as tradições são muito diferentes, sempre vai haver uma problemática com tradução, tá? Mas a palavra kami é equivalente aos deuses. E aí você vai ter vários tipos de kami, tá? Você vai ter aqueles kami antigos, né? O fogo, o céu, a terra, e aqueles kami que foram antepassados, pessoas que acreditam-se que eram tão poderosas que quando morrem se tornam divindades, né? E aí se tornam protetores da casa, certo? E você vai ter até kami que vai animar uma colher, um garfo, né? Pode parecer brincadeira, mas é isso. Eles acreditavam que até nos pequenos utensílios do dia a dia existia espíritos, tá? E aí quem gosta de anime, né? Muitos jovens gostam de anime, você sempre vai encontrar esses nomes nos animes, né? Associado a Kami, normalmente quando você quer dar um status divino a um personagem. O animismo acredita que todos os elementos da natureza possuem o espírito que os anima. Tá? Então isso também vai ser bem presente no shintoísmo. Né? Tudo ali vai ter uma vida, tudo vai ter uma força. Tá? Shinto, vocês perceberam, a minha aula é bem assim, eu vou lendo e vou explicando, tá? É a religião nativa do Japão, seu nome foi dado no século VI, por ser diferenciado das tradições vindas da China. O significado é caminho dos deuses. Vamos começar aqui falando sobre a Grande Mãe. De vez em quando eu paro porque alguém está entrando na sala. Bom dia para quem chegou agora. Ao estudar o Shinto, teremos uma boa compreensão da mentalidade oriental e como esta se organizou desde os tempos mais antigos. No princípio havia duas forças, Yin, o denso, e Yo, o sutil. Dessas forças surgiram vários kami,
entre eles Izanami, a fêmea sedutora, e Izanagi, o macho sedutor, né? Ou a fêmea que convida, o macho que convida. Casal criador da terra. Essa ideia de duas forças, ela vai ser presente na mentalidade do Oriente, né? Aqui no Shinto vai ser chamado de Yin e Yo, né? O denso e o sutil. O Yin, que é o denso, significa a força feminina, a força escura, a força fria, né? O Yo, que é o sutil, é a força masculina, né? A força leve, a força clara. E aí você vai ver símbolos nas culturas orientais, né? O que é mais conhecido aqui no Ocidente, que é o Yin e Yang, né? Que é aquele símbolo que é o escuro e o claro e tudo mais. E assim, quando o Yin e Yang chega na nossa cultura, ele vai ser visto como simbolizando o bem e o mal, e não é. Porque a nossa cultura é dividida entre bem e mal, só que no Oriente, a ideia de criação está ligada exatamente ao masculino e o feminino, não ao bem e o mal, entendeu? Então, o denso, o yin, que é o denso, o escuro é a força feminina, né? Você vai ver aí a terra, o útero materno, né? Do útero sai a vida, da terra nasce a vida, né? O iô, que é o claro, o sutil, né? Assim como o vento traz as sementes que germinam a terra, né? Como o homem, né? Na relação sexual com a mulher, ele enfim, quem lança a vida, né? Isso numa uma figuração mais rústica. Isso é representado também na religião, né? O Yin e o, e daí surgem os dois kamis primordiais. Isso aqui é um grande resumo da mitologia, viu? Porque tem mais coisa aí. Claro, se a gente for estudar minuciosamente o Shinto, a gente vai passar o resto do ano aqui. Izanami e Izanagi tiveram muitos filhos, mas os dois primeiros foram uma sanguessuga e um rio de espuma. O casal se aconselhou com os outros kami e esses disseram que os filhos foram mal nascidos porque a iniciativa da relação sexual foi da mulher. Mas aí a gente vendo mais um, uma demonstração do pensamento machista, né? Hoje a gente vê como machismo, na época não se via como machismo, né? A iniciativa da relação tem que ser do homem, né? Então, como a iniciativa tinha sido da mulher, os dois primeiros filhos nasceram defeituosos. Sabendo o que aconteceu, passaram a ter filhos virtuosos, que são todos os elementos da natureza. Então, chega um momento que eles vão fazer todo um ritual, né? Para ter relações sexuais, e dessa vez esse ritual vai se consumar com o homem tendo a iniciativa, e aí eles vão ter vários e vários filhos. Esses primeiros filhos são exatamente, né, as montanhas, as árvores, o rio, a água, o fogo, entendeu? Esses elementos mais primordiais, né? Mas, ao gerar o fogo, Izanami morreu. Izanagi desceu ao mundo dos mortos para buscar sua amada, enquanto Akame tentava convencer o senhor do mundo dos mortos a lhe deixar ir. Izanagi viu sua esposa em estado de putrefação e fugiu. Izanami ainda tentou capturar Izanagi, mas este fechou o caminho do mundo dos mortos com uma pedra. Izanami prometeu vingar-se, matando todo dia 1000 pessoas. Izanagi, por sua vez,
disse que nasceriam 1000 pessoas por dia, e assim começou o ciclo da vida. Opa, alguém pediu permissão para entrar aí. Sejam bem-vindos. Quem for chegando, vá participando da aula, sinta-se bem-vindo. Aqui tem um ponto mais também interessante, né? Esse acontecimento de Izanami e Izanagi. Quando Izanami morre, ela, né, eu acabei de ler, vai para o mundo dos mortos, e Izanagi vai tentar resgatar. E aí ela, nessa fuga, ela promete o quê? Que todo dia ela mataria 1000 pessoas. Izanami fala, desculpa, Izanagi fala, também todo dia vai nascer 1000 pessoas. Isso pode parecer assim, meio diferente para a gente, mas é comum nas religiões a figura da mulher está associada à morte. Tá? Assim como ela dá a vida, ela pede a vida. Tá entendendo? Assim como ela gera a vida, ela recolhe a vida. Né? E aí você vai ver como em versos da Bíblia como do pó vieste, ao pó retornarás e tudo mais. Né? Então, pode ser visto como uma questão maléfica, mas não, é um símbolo do ciclo da nossa existência. Tá? E aí você vai ver no Shinto, isso com a figura de Izanami, você vai ver no judaísmo, que é a religião que vai influenciar o cristianismo, na figura de Eva, sim, mas mais presente em outra figura que está na cultura judaica, que é Didit. Didit teria sido a primeira esposa de Adão, né? E aí é interessante que os cristãos viram Didit como um demônio. Só que os judeus nem tinham a ideia de demônio. Entendeu? Você vai ver leituras dizendo assim, porque Didit sai do paraíso. Eu vou logo contar a história de Didit, a gente está com 1 hora agora, né, de aula. A gente tem mais tempo. Didit teria sido a primeira esposa de Adão, ela faz parte das lendas, né, está presente nas lendas do povo judaico, e ela teria sido criada junto com Adão. E aí ela não aceita as ordens de Adão. Adão quer dominar ela, né, mandar nela, e ela não aceita. Ela diz, olha, não, a gente foi criado junto, temos os mesmos direitos. E aí ela aprende o nome de Deus, né? Os judeus têm o nome de Deus como algo sagrado, assim, que não deve nem ser dito, né? Não é a palavra Deus, é o nome de Deus. E quando ela aprende o nome de Deus, ela consegue voar e sair do Éden, né? Sair do paraíso. E aí ela vai se refugiar com um anjo caído, né? E aí os cristãos fazem a leitura que era um demônio, mas assim, para os judeus, anjos caídos não necessariamente eram demônios. Tá? Anjos caídos eram anjos que assim deram um vacilo e Deus falou: olha, vocês não vão mais ficar aqui no céu, vocês vão ficar na terra. Tá? Vocês estão de castigo. Mas continuavam sendo anjos. Chegando cada vez mais gente, sejam bem-vindos. E aí Deus vai atrás de Didit, né, para questionar o que ela fez, e ela fala que não vai voltar. Então Deus fala: olha, todos os filhos que você tiver, eu vou matar, né? E Didit também promete que todos os filhos que o homem tiver, ela vai matar. Então essa história de Didit é vista como algo meio que demoníaco, né? Já fizeram até alusões que ela mataria crianças e tudo mais. Só que na verdade não é isso. Não é isso. É um simbolismo, é uma alegoria, né? Até poética do ciclo da vida. Né, que você vai ver não só no Shinto, com Izanagi e Izanami, mas também
no judaísmo. A história de Eva fala um pouco assim, mas não tão detalhado quanto de enfim, vamos prosseguir aqui no Shinto, senão a gente vai fazendo várias análises. Para os orientais, desculpa, gente. Para os orientais, a criação surge sempre da junção de duas forças: o feminino denso e escuro, a terra, e o masculino leve e claro, o céu. O bem e o mal estaria presente em todos os deuses, assim como está nos homens. Claro que haviam deuses mais virtuosos, mais benéficos, né, e outros mais maléficos. O Shinto também acredita na existência de três mundos: o nosso mundo, o mundo dos céus, similar, mas bem melhor, e um debaixo da terra, o qual em uma versão é um mundo de sofrimento com seres maléficos, e em outra é um lugar de aventuras para onde vão todos os mortos. Outra ideia muito comum nas religiões antigas, né? Muitas religiões no passado não tinham a ideia de céu e inferno. Muitas religiões vão ter essa ideia de que todos vão para o mesmo lugar, tá? E às vezes variava, às vezes era um lugar de sofrimento, às vezes era um lugar de aventuras, tá? É mais com as religiões do Oriente Médio que vão surgir essa ideia de céu e inferno. Ao fazer um ritual de purificação, Izanagi originou 3 kami. Esse ritual de purificação ele faz exatamente porque ele vem do mundo dos mortos, né? Quando acontece aquela treta entre ele e a esposa, né? Então ele chega do mundo dos mortos e aí vai fazer esse ritual de purificação. Tá chegando bastante gente agora. Pessoal que está chegando agora, nós já temos aí uma meia hora de aula, mas não se preocupem que essa aula está sendo gravada e vai ser disponibilizada para vocês, viu? Podem ficar tranquilos, vocês vão poder ver e rever quantas vezes quiserem. Ao fazer o ritual de purificação, Izanagi originou 3 kami: Amaterasu, o sol, né? Na verdade, a deusa sol, né? A kami do sol, que é uma mulher. Tsukuyomi, a lua, e Suzano, a tempestade. Amaterasu recebeu o domínio do dia, Tsukuyomi a noite e Suzano os mares. Insatisfeito com seu reino, Suzano ameaçou unir-se à sua mãe contra seu pai e logo entrou em uma disputa com sua irmã. Algumas versões dizem que começou com uma disputa amigável, né? Eles queriam ver quem era mais forte, outras não, que Izanami, Amaterasu chegou lá e começou a indagar a Suzana. Pra onde você tá indo? Suzana, eu vou ver a mamãe. Mas a mamãe só quer saber de morte, vai aprontar. E eles começaram a brigar. Enfim, brigaram. Coisas de irmãos, né? Até os deuses têm desentendimento entre os irmãos. Aí olha a luta deles. É interessante. Você vai estudando sobre Shinto e quem assiste anime vai perceber que até as descrições das batalhas lembram muito assim esses animes, né? E não é por um acaso. Eu sempre falo isso, que é algo que eu tiro o chapéu para a cultura japonesa, que eles fazem uma releitura das suas tradições e deixam para os desenhos, para os mangás, para os animes, né? Exatamente para ser interessante para as novas gerações, né? Amaterasu mastiga a espada do irmão e cospe 3 deusas para mostrar como era igualmente poderoso. Suzano come alguma das joias de sua irmã e exala 5 deuses. Suzano começou a perder o controle e fazer coisas horrendas.
até chegar ao limite de esfolar um cavalo e jogar sua carcaça no salão de tecelagem de Amaterasu. As crianças, as criadas que lá trabalhavam ficaram desesperadas e saíram correndo. Uma desmaiou e outra furou o olho numa roca, né? Então você vê aí um desastre acontecendo no meio dessa batalha. Diante da fúria e descontrole do irmão, Amaterasu foge para uma caverna no céu, deixando o mundo mergulhado em trevas. Com o mundo tomado pela escuridão, espíritos iníquos surgem e começam a propagar a escuridão. Esse é um momento chave, né? Esse é um ponto chave em que a luta deles faz com que Amaterasu fuja. E aí a ausência de Amaterasu faz com que o mundo comece a ser destruído. Entendeu? Eu já vou fazer uma análise, deixa eu terminar de ler a história. E aí a gente já vai analisar por quê. Porque esse é um momento chave da história. Os Kami se unem para salvar a criação de seu fim eminente. Rapidamente organizam uma festa. Olha a ideia, né? Vamos salvar o mundo com uma festa. Né? Vocês pensam que é só brasileiro que adora uma festa? Rapidamente organiza uma festa e Azumi, uma jovem deusa da fertilidade, começa a dançar, rir alto e tirar a roupa. Enquanto, mesmo tomados pelo medo do fim do mundo, os Kami cantam em voz alta, buscando chamar a atenção de Amaterasu. Amaterasu então decide sair para ver a festa. Em uma das versões, ela sai quando ela ouve o comentário que a deusa é mais bonita do que ela. Quando se depara com os presentes dos Kami pendurados em uma árvore, a saber, uma joia, uma espada e um espelho. Amaterasu nunca havia visto sua imagem, fica maravilhada e volta a encher o mundo com seu brilho. Amaterasu é a avó do lendário imperador Jimmu-Tenno, né? Depois ela vai se casar com seu outro irmão, e aí o seu neto vai ser o primeiro imperador do Japão. E a partir dele, toda a família real descende do sol. O espelho, as joias e a espada, dados a Amaterasu, são guardados até hoje e simbolizam a família real japonesa. Pessoal, eu vou ter que fazer uma pausa aqui de alguns minutos. É o tempo que vocês podem beber uma água, tá? Não saiam da sala, tá bom? Tempo que vocês podem beber uma água, eu já volto.